Olá amigos, esse é o segundo vídeo do canal Conservador. No primeiro eu comentei a obra do Alexandre Costa, Nova Ordem Mundial, e nesse estarei comentando o livro do Marco Antônio Villa, Década Perdida, 10 anos de PT no poder. Para quem não conhece, estarei lendo a biografia do Marco Antônio Villa. Marco Antônio Villa é historiador com mestrado em Sociologia e doutorado em História. Foi professor universitário durante 30 anos, é colaborador dos jornais O Globo, Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo, comentarista do Jornal da Cultura, TV Cultura DSP e autor de diversos livros, entre os quais Canudos, O Povo da Terra, Jango, Um Perfil, Vida e Morte no Sertão, História das Secas no Nordeste do século XIX e XX, Mensalão, o julgamento do maior caso de corrupção da história política brasileira e Breve História do Estado de São Paulo. É convidado habitual dos programas de televisão que debatem a conjuntura brasileira. O livro do Marco Antônio Villa começa assim: Vivemos um tempo sombrio, uma época do vale tudo. Desapareceram os homens públicos, foram substituídos pelos políticos profissionais. Todos querem enriquecer a qualquer preço, e rapidamente. Não importam os meios, garantidos pela impunidade, sabem que, se forem apanhados, tem sempre uma bancada de advogados regiamente paga para livrá-los de alguma condenação. São anos marcados pela hipocrisia. Não há mais ideologia. Longe disso, a disputa política é pelo poder, que tudo pode e no qual nada é proibido. O Brasil de hoje é uma sociedade invertebrada, amorfa, passiva, sem capacidade de reação. É uma república bufa, uma república petista. Este livro trata dos 10 primeiros anos do Partido dos Trabalhadores no poder, de janeiro de 2003 a dezembro de 2012. Analisa, portanto, os 2 mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os 2 anos iniciais da gestão de Dilma Rousseff. Mais do que o retrato definidor de uma década perdida, o trabalho de Marco Antônio Villa desnuda padrões, revela modelos de comportamento, fixa estilos de conduta, o próprio modus operandi do PT no poder, o método sacar, corromper, infiltrar, aparelhar o Estado desde dentro e de forma que, progressivamente, não mais se distingua do partido, de jeito que, afinal, sirva ao partido, seja o partido. Ao optar por um encadeamento cronológico, Villa dá a este livro mais do que uma estrutura clara e leve, a temporalidade necessária, a compreensão de um golpe escancarado e plenamente em curso. Ao reconstituir criticamente os principais momentos de cada ano, destacando os fatos relacionados diretamente à forma petista de minar e desmontar a República, o autor notável historiador faz desfilar por meio de prosa de rara categoria o corpo da estratégia que fundamenta o projeto criminoso de poder, nas sábias palavras de ninguém mais que o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Como se vê desde já esta década perdida em que, pese a gravidade do assunto, não está isento de ironias. O livro tem a seguinte divisão: apresentação, quadro de siglas e de abreviações, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, considerações finais, a década perdida, bibliografia. O ano de 2003 começa, segundo Marco Antônio Villa, assim. Era o dia 1º de janeiro de 2003. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, emocionado com voz trêmula, caminhava no Congresso Nacional para encerrar o discurso de posse. Seria interrompido 30 vezes pelos aplausos entusiasmados da plateia, formada por 2 dezenas de chefes de Estado convidados à cerimônia,
entre os quais Fidel Castro e Hugo Chávez, deputados, senadores, ministros e pelas mais altas autoridades da República. Quando olho a minha própria vida de reiterante nordestino, de menino que vendia amendoim e laranja no Cais de Santos, que se tornou torneiro mecânico e líder sindical, que um dia fundou o Partido dos Trabalhadores e acreditou no que estava fazendo, que agora assume o posto de supremo mandatário da nação, vejo e sei com toda clareza e com toda a convicção que nós podemos muito mais. Continuou: estamos começando hoje um novo capítulo na história do Brasil, não como nação submissa, abrindo mão da sua soberania, não como nação injusta, assistindo passivamente ao sofrimento dos mais pobres, mas como nação altiva, nobre, afirmando-se corajosamente no mundo como nação de todos, sem distinção de classe, etnia, sexo e crença. E concluiu sem nenhuma modéstia: hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. Agradeço a Deus por chegar até onde cheguei. No longo discurso usou 3.926 palavras. Em nenhuma delas fez qualquer menção positiva, por mais discreta que fosse, aos governos anteriores. Nada disso. Pintou o passado recente com cores sombrias. Produziu estagnação, desemprego e fome diante do fracasso de uma cultura do individualismo, do egoísmo, da indiferença perante o próximo, da desintegração das famílias e das comunidades. E mais, diante das ameaças à soberania nacional, da precariedade avassaladora da segurança pública, do desrespeito aos mais velhos e do desalento dos mais jovens, diante do impasse econômico, social e moral do país, a sociedade brasileira escolheu mudar e começou, ela mesma, a promover a mudança necessária. Foi para isso que o povo brasileiro me elegeu presidente da República. A política externa seria orientada por uma perspectiva humanista. Faria a reforma agrária não apenas por uma questão de justiça social, mas para que os campos do Brasil produzam mais e tragam mais alimentos para a mesa de todos nós. E, suprema ironia, disse entusiasmado: ser honesto é mais do que apenas não roubar, é também aplicar com eficiência e transparência, sem desperdícios, os recursos públicos. E concluiu: o combate à corrupção e a defesa da ética do trato da coisa pública serão objetivos centrais e permanentes do meu governo. É preciso enfrentar com determinação e derrotar a verdadeira cultura da impunidade que prevalece em certos setores da vida pública. Encerrou o discurso com um "Viva o povo brasileiro", mais adequado a um comício do que a uma solenidade de posse. Registra-se cena grotesca, protagonizada pelo senador Eduardo Suplicy, que gritou 3 vivas, sem ser acompanhado pelos presentes. Um para Lula, outro para José Alencar e o último para o Brasil. Vê-se que não economizou no autoelogio. Utilizou 14 vezes a palavra mudança. Transformou seu governo, que sequer começara, em marco histórico, numa nova época. Conduziria os brasileiros à terra prometida, pois tinha uma trajetória de vida exemplar, e livraria o Brasil de todos os males, especialmente da corrupção. O discurso, uma mistura de ufanismo de Afonso Celso com o revisionismo histórico de Joseph Stalin, foi muito aplaudido. Lula retirou-se do plenário com dificuldade, sendo cumprimentado efusivamente. Uma catarse coletiva, como se a elite política presente à cerimônia tivesse realizado um ato de expiação. Até o primeiro secretário da Câmara, o deputado Severino Cavalcante, que 2 anos depois estaria envolvido com o que ficaria conhecido como o mensalinho da Câmara, aproveitou antes de ler o termo de posse para inserir um caco
algo patético, mas que, graças ao clima festivo, foi entendido com certa bonomia. Não posso deixar de dizer a Lula que temos a mesma origem. Há 46 anos fui para São Paulo, também num pau de arara, vindo da cidade de João Alfredo. Sou hoje o primeiro secretário da Câmara dos Deputados. Lula, filho da cidade de Caetés, hoje assume a presidência da República. Vejam a coincidência, 2 homens do agreste pernambucano. Eram 16h30. Lula gastara 44 minutos para o discurso e quase metade desse tempo para simplesmente conseguir sair do plenário. O dia começara com muito calor. Milhares de pessoas, os números variam entre 100 mil e 200 mil, estavam na esplanada dos ministérios. Estudo efetuado pela Folha de São Paulo em 22 de janeiro de 2003 chegou a número bem inferior, 71 mil presentes à posse. E shows com vários cantores populares, desde Gilberto Gil à dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano, distraiu o público. Para Lula, a cerimônia da posse iniciara às 14 horas, quando partiu da Granja do Torto, onde estava hospedado, com destino à Catedral de Brasília, onde se encontrou com José Alencar, vice-presidente. De lá dirigira-se ao Congresso Nacional a bordo do Rolls-Royce, modelo 1953, o que deu um ar não só a esta posse de República Bananeira, além do que o veículo voltaria a apresentar defeito mecânico, tendo de ser empurrado pelo segurança. Depois de ter passado 1 hora no Congresso Nacional, seguiu para o Palácio do Planalto, onde era esperado por Fernando Henrique Cardoso. Recebido com um braço e fuzil, será que FHC tinha conhecimento do discurso proferido por Lula no Congresso? Encaminhara-se ao parlatório, onde o recém-eleito receberia a faixa presidencial, ocasião em que protagonizaram uma cena de comédia, pastelão. Ao retirar a faixa e colocá-lo em Lula, Fernando Henrique derrubou seus óculos, Lula agachou-se para pegá-los e então quase bateram cabeça. Lula teria dito ao antecessor: aqui você tem um amigo. Ainda no campo da chanchada, os presidentes e suas esposas deram-se as mãos e levantaram os braços, sendo seguidos pelos que estavam atrás. Nesse clima esportivo, pouco depois, após mais cumprimentos das autoridades presentes, Lula conduziria Fernando Henrique até o elevador, onde se despediram mais uma vez. Estranhamente, porém, o ex-presidente não desceu a rampa do palácio como estava previsto e optou por uma saída de serviço. Após ter dado posse aos ministros, foi vez de Lula, 50 minutos depois, sair. Desceu a rampa, pegou novamente o Rolls-Royce e se dirigiu ao Palácio da Alvorada, em meio à aclamação popular, onde recepcionaria as delegações estrangeiras. Estarei postando um vídeo do Marco Antônio Villa, que foi ao ar pela TV Veja, e que ele conta o mito do presidente Lula. Mas eu acho que o importante da questão aí que o Sete lembrou é a questão da figura do Lula, né? Eu acho isso muito importante, porque se construiu um mito em vida. Isso é raro, são poucos na história do século XX, agora do século XXI, que em vida se construiu um mito, tal, da noite para o dia. Claro que teve uma história precedente do sindicalismo, do primeiro líder sindical autêntico, que é uma farsa, o primeiro líder de um partido dos trabalhadores, não é verdade, já existiam outros partidos trabalhadores. Não houve oposição. Não houve. E aí 2005, até de 2003, 2004, 2005, o governo está... 2003, 2004 não está muito bem, 2005 tinha sido duramente atingido. O mito, e isso é uma coisa que daqui a alguns anos a gente vai estudar melhor, ele se constrói ali a partir de março, abril de 2006, quando a oposição perdeu o momento histórico, que era o final do ano anterior. Em janeiro,
ainda era forte de 2006, a avaliação ruim e péssimo do governo Lula em janeiro de 2006, segundo o Datafolha, era superior ao bom e o ótimo, né? Ou seja, portanto, aquele era o grande momento. Ele conseguiu fazer uma articulação, trouxe o PMDB para o governo, criou um neovaleroduto. O neovaleroduto é o seguinte: você tem outra forma de conseguir base, né? Aí, que é a partir do que ele passa a adotar a partir de março, abril mais ou menos, de 2006. Bem, eu acho, e a partir dali ganha relativamente fácil, se reelege em 2006, e aí pega uma conjuntura favorável até o último trimestre de 2008 da economia internacional. Tem 2009 um pouco difícil, mas a retórica dele era tão eficiente que parece que o país tinha crescido terrivelmente em 2009, quando teve um crescimento de menos 0,3 no ano de 2009. Em 2010, claro, numa base tão baixa, cresceu 7,5. Então ali, e conseguiu reeleger, inventar uma criatura e elegê-la no final daquele mesmo ano de 2010. Então construiu-se um mito, quer dizer, então o líder operário, aquele ganha eleições, respeita as instituições. É interessante que aqui no Brasil já havia, claro, os que remavam contra essa corrente, falavam, criticavam, mas eram vozes que tinham acabaram tendo pouca ressonância, porque a oposição política, para chegar à sua questão, inexistia. Como não há a presença da oposição no Congresso Nacional, aquelas vozes que ficavam através da imprensa e outros espaços mostrando que o mito não era nada daquilo, né, ele tinha sérios problemas, não tinha essa ressonância na esfera político-parlamentar. O episódio agora do julgamento ele tem uma enorme importância. Primeiro porque ele faz, e aí volta a expressão que já foi dita aqui, é uma refundação da República. Os vários votos dados, o Celso de Mello, por Aes Brito, entre outros, parte do relatório apresentado pelo ministro Joaquim, há fundamentos sobre a nova forma, sobre o que é a forma de fazer política numa república, como é que se faz uma aliança política, algo que inclusive não deveria ser feito necessariamente pelo Supremo, mas as instituições muitas vezes são tão degradadas no Brasil que o Supremo acaba fazendo isso. E para concluir, você vê que isso não adiantou nada. Tudo que o Supremo está fazendo para o PT e para o réu oculto do processo, que é o ex-presidente Lula, não adiantou nada. Ontem, por exemplo, ocorreu um fato gravíssimo. A presidente da República se deslocou do seu local de trabalho para São Paulo e ficou 4 horas conversando com o ex-presidente. Isso é inacreditável. Eu nunca vi na história do Brasil um presidente falar tanto com o antecessor como a senhora Dilma fala com o senhor Lula. Ela saiu no horário de trabalho pago por nós, deslocamento da comitiva previdencial, seguranças, toda aquela estrutura, veio conversar com o Lula, que não tem posto algum, não tem repressão parlamentar e sequer partidário, fez o acordo, conversou com ele sobre o julgamento, certamente, esse foi o tema central, a repercussão do julgamento na eleição, e voltou para o Brasil. Ou seja, a presidente não está aprendendo nada com o julgamento, ela continua desprezando as instituições e o ex-presidente continua desprezando, basta ver o que o PT, que é instrumento dele, fez na sua nota oficial. Ontem, a nota que o PT emitiu sobre a questão do mensalão, embora não tenha tocado no Supremo, né, não falou do Supremo, mas a nota do partido, a nota da CUT, a nota do Genuíno, a própria fala do Zé Dirceu, ele se reuniu ontem com o comando do partido e, atenção, pregou o controle social da mídia, que segundo ele é golpista e responde pelo resultado do julgamento, e pregou o controle social do Supremo Tribunal Federal, da Justiça, seja lá o que isso queira dizer. Está aqui, vem defender financiamento público de campanha no meio dessa baixaria toda. O PT que pegou dinheiro ilegal para financiar o mensalão, vem falar em financiamento público de campanha como método de correção. É um escárnio. Eles provam que não aprenderam nada. Tentaram programar manifestações, todas fracassaram. Então, o que resta é emissão de notas, vídeos no YouTube, acusações, já que eles não conseguem ter nenhuma forma de mobilização popular e não terão tal. Agora, mas tudo isso é muito grave. Eu acho que a gente ainda vai passar alguns dias e provavelmente vai perceber um pouco melhor isso. Porque você tem uma Suprema Corte que faz um julgamento com absoluta transparência, num processo que foi recebido em 2007, teve 5 anos, né, de formação disso em audiências, em todo lugar, se falava, a imprensa comentava, aí teve uma revisão que acabou não sendo feita, que nós vimos, durou alguns minutos, o relatório do revisor, mas que foi feito durante 6 meses, todo mundo sabia tal. Aí vem o julgamento, o presidente Lula tinha dito inicialmente que quando ele sairia da presidência, ele ia investigar, inclusive,
inclusive o mensalão. Ele é um farsante. O presidente Lula, ele tem como princípio, isso eu escrevi, não ter princípio. Ele é um homem que não tem princípios morais, éticos, políticos. Ele é um farsante. É um farsante que foi presidente da República, elegeu seu sucessor. Não é isso, já teve no Brasil outras pessoas assim. Mas ele, nós estamos assistindo. Eu vi, muitas vezes eu conheço os farsantes pela história. Esse não, esse eu estou vendo tal. Ele está desrespeitando a decisão do Supremo, ele está querendo desmoralizar o Supremo com as suas declarações. E acredite, isso é errado. Quando entrar o janeiro agora, vai vir um momento de saber se as pessoas vão ser efetivamente presas ou não. Né? Porque vai vir o fim do ano, etc. Tal. Eu quero ver no momento em que, caso seja de regime semiaberto ou regime fechado, a liderança que interessa. José Dirceu, Delúbio Soares, esse com 10-0, vale lembrar, e José Genuíno. Aí eu quero ver a reação do Lula. Ele não respeita a justiça, que para ele não existe instituições a não ser ele. Bom, pessoal, agradeço a participação de todos. Se você gostou, dê um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!